Tudo bem com vocês? Coisa boa, que privilégio, né? Estarmos reunidos aqui, privilégio voltar nessa casa. Toma seu lugar, fique à vontade. Prazer conhecer os irmãos que nos conduziram aqui. E penso que, além das canções serem oportunas, porque direcionam o nosso coração para o Senhor, elas vão ser muito úteis para aquilo que eu quero compartilhar. Obrigado. Então, se tivéssemos combinado, não podia ser melhor. Muito feliz, muito contente com a oportunidade de revê-los. Pastor Marco, obrigado pelo convite. Pastor Paulo, agora que eu tive o privilégio também, todo o time de liderança. O Adriano, um querido, pena que é gremista. Não que eu seja colorado, né? Eu sou Paraná Clube, um time que existiu uma época da história, né? Gente, que privilégio podermos nos reunir aqui em conferência, e eu particularmente gosto bastante de momentos como esse, especialmente se nós fazemos bom uso da expressão conferência, né? Conferência é literalmente um encontro para conferir. Então nós temos a oportunidade de nos reunirmos, cantarmos ao Senhor, desfrutarmos de comunhão, mas especialmente conferirmos a vontade de Deus para seu povo redimido nesse tempo. Então eu quero fazer uso do tempo que está aqui dedicado para mim, para compartilhar a palavra com vocês nessa noite. E gostaria então que você abrisse a escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 1, e eu vou ler alguns versículos com vocês, para a gente poder caminhar naquilo que eu acredito ser a instrução do Senhor para essa noite. Eclesiastes capítulo 1, deixe aberto a sua Bíblia aí. Antes disso, eu já trouxe na outra oportunidade, eu estava tentando me lembrar com o Marco, a última ocasião que eu estive aqui, talvez 2 ou 3 anos atrás, mas eu lancei um livro no ano de 2020, intitulado O Evangelho Completo, Introdução ao Conteúdo, Abrangência e a Atemporalidade da Mensagem. Alguém aqui tem esse livro, da outra vez que eu vi? Que bom, vocês devem estar lutando para lê-lo, se é que já criaram coragem, mas o livro esgotou, um tempo atrás ficou 1 ano e meio esgotado, foram 10.000 exemplares vendidos, para minha surpresa, e agora ele foi relançado pela editora Vida, que é a maior editora cristã do Brasil, também para minha surpresa. E eu trouxe somente 20 exemplares, porque agora o livro não é mais meu, o livro é da editora, gente. É meio difícil de falar isso, né? Mas o pobre precisa de ajuda para lançar livro no Brasil. Então, lá no final, se você deseja aprender um pouco mais das Escrituras, esse material trata do Evangelho como a narrativa controladora das Escrituras, ou seja, a mensagem central da Bíblia. Como todas as Escrituras, elas orbitam em torno da boa nova de Jesus Cristo. Então eu vou trabalhar aqui a teologia bíblica, os fundamentos essenciais do Evangelho e também como viver no mundo pós-moderno, que é parte do que a gente vai conversar, que é parte do que eu conversei a última vez. Eu particularmente gosto muito do desafio de contextualização, de sabermos como viver em uma cultura completamente influenciada por vãs filosofias. Então no livro eu vou trabalhar isso profundamente, e vai ser parte do meu compartilhar que se relaciona diretamente com a ênfase da conferência de vocês. Então lá no fim tem 20 exemplares, está com um descontinho especial. Se alguém desejar, eu também tenho o prazer de fazer uma dedicatória para vocês, amém? Só presta atenção aqui em mim numa coisinha. Independente se você vai adquirir o meu livro ou não, deixa eu pedir uma coisa como um irmão em Cristo. Eu não sou o irmão em Cristo mais velho aqui, graças a Deus, devo estar longe disso. Os caras perguntavam, teu pai tinha fazenda? Mas eu tenho aproveitado, né, o privilégio de pregar o Evangelho no Brasil e em outras nações, para sempre estimular a igreja à leitura. Então deixa eu pedir uma coisa para vocês, independente se você adquira meu livro ou não, dedique-se à leitura, primeiro, em primeiríssimo lugar, a palavra de Deus, amém? Depois, a boas literaturas,
que te ajudam a compreender os pormenores da palavra de Deus. Depois, há literaturas como ficção, romance, depois literaturas da sua área profissional. Dedique-se à leitura. Nós precisamos urgentemente nos dedicar mais à leitura no Brasil. Então eu queria te encorajar, se você quiser começar ou dar seguimento na sua leitura com o meu livro, vai me abençoar e eu espero que te abençoe também. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, eu vou ler com vocês alguns versículos e depois a gente vai conversar a respeito deles. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e 2, agora somente. A Escritura diz: palavra do pregador, ou Correlê, filho de Davi, rei de Jerusalém. Verso 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu gostaria que você repetisse comigo a leitura desse versículo em especial. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém. Curva sua cabeça, oremos. Pai, te damos graças uma vez mais nessa noite. Erguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome. Nós te damos graças pelo privilégio de termos a liberdade de nos reunirmos como igreja para a proclamação do Evangelho e para vermos a causa do seu reino avançando. Obrigado pelo Ministério IU, obrigado pela Igreja Assembleia de Deus, obrigado por aquilo que você tem feito nessa expressão do corpo de Cristo e por intermédio dessa expressão do corpo de Cristo. Obrigado pelo privilégio de desfrutar da destra da comunhão com esses irmãos. Eu quero te pedir, Senhor, que você nos presenteie nessa noite com espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos entender a esperança da nossa vocação. Eu te peço, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações que trazemos nesse fim de semana, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra cantada, orada e proclamada aqui por intermédio das Escrituras. E pelos Pai, que nada aqui se perca, mas tudo e para o bem de todo nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos e todos aqueles que creem digam amém. Duas coisas: eu sou o Leandro Vieira, como estava escrito ali atrás, se alguém não me conhece, sou casado com a Franciele há 21 anos, sou pai do Benjamin, que é goleiro, tem 13 anos, está querendo seguir a carreira de goleiro. Eu não queria que meu filho fosse duas coisas. A primeiríssima é pastor. Então eu tenho orado: Senhor, por favor, não chama meu filho para o ministério pastoral. E a segunda coisa que eu não queria é que ele fosse jogador. Ele já escolheu a segunda. Então, assim, entre pastor e jogador, eu prefiro que ele seja jogador. Mas o problema é que ele quer ser goleiro. Aí já não herdou do pai, que era um 9. Eu sei que vocês nunca ouviram falar de mim, porque se não fosse a droga, né? A droga das pernas, como diz o outro, eu teria encerrado minha carreira no Al Nassr, alguma coisa assim, na MLS lá com o Messi, mas acabou que não deu certo. Então, sou pai do Benjamin, que tem 13 aninhos, casado com a Franciele há 21 anos, sou parte do presbitério local da Família dos que Creem, lá em Curitiba, no Paraná, e também dedico meu tempo supervisionando uma rede de igrejas que nós plantamos e apoiamos no Brasil e também fora do país. E outra coisa, obrigado por essa garrafa. Eu acho que vocês não ganharam uma dessa. Se eu fosse vocês, eu morreria de inveja, que é da conferência. Muito linda essa garrafa. Obrigado, gente. Essa garrafa aqui, eu falei para o Marco que o difícil é que você vai nas conferências e você ganha uns troços ruins, assim, umas canecas feias. Normalmente eu vou contar para vocês, eu abençoo a minha camareira do hotel, mas essa aqui eu vou levar. Então, muito obrigado. E claro que nada disso está contando no tempo da minha mensagem. Quem crê, diga amém. Queridos, então, eu estou expondo o livro de Eclesiastes em nossa igreja local. Se porventura você se interessar por compreender mais profundamente, você pode adquirir o livro, onde eu trabalho um pouco dos desafios que vai ser falado aqui, e também
assistir essa série de mensagens intitulada Vanitas Vanitatum, é o latim de vaidade de vaidades, no canal da Família dos que Creem. Em todas as plataformas de áudio, vídeo, tudo que você quiser, o Spotify, Deezer, enfim, está tudo lá. Eu estou no capítulo 9, no meio dele, pastor Paulo, já preguei 15 sermões. Eu vou terminar o ano, permitindo o Senhor, só pregando o livro de Eclesiastes, esse ano inteiro, versículo por versículo. Então, são 15 sermões de 1h30 cada um, e eu devo pregar de 5 a 7 para concluir o livro. Eu vou tentar resumir isso em 40 minutos. Você imagina só o desafio que eu tenho, né? Mas, conversando com o Marco, percebemos o quanto o Espírito tem falado com o povo de Deus a respeito de algumas verdades centrais para o dia que se chama hoje. E eu quero conversar com vocês um pouco disso. Algumas coisas sobre o livro de Eclesiastes. Primeiro, é um acordo na academia teológica que o livro de Eclesiastes é um dos livros mais difíceis de interpretar de todas as Escrituras. Houve em épocas passadas na história da igreja discussões acirradas a respeito se ele era de conteúdo canônico ou não, ou seja, se ele de fato deveria compor o cânon bíblico e se ele seria inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Nós vamos perceber hoje de maneira um pouco mais superficial, introdutória, mas se você já leu o livro de Eclesiastes, você percebe que ele é um livro que parece altamente pessimista. Na verdade, por vezes no livro, Salomão parece não apenas dialogar com filosofias que hoje, no tempo chamado pós-modernidade ou modernidade tardia, nós demos nomes a essas filosofias, como existencialismo, niilismo, coisas que tampouco existiam na época de Salomão, mas parece que ele não apenas dialoga com essas filosofias humanistas, como crê de acordo com a visão delas. Então é um livro altamente difícil de interpretar, de pregar, de traduzir, mas com certeza é um livro inspirado e um dos livros mais mal interpretados de toda a história da igreja. Ok? Por quê? Porque a primeira sentença do livro, após se apresentar no versículo 1, é a seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A expressão vaidade no hebraico é revel, que é o mesmo nome de Abel. E, por exemplo, eu tenho aqui no texto escrito a NVI. A NVI peca na tradução desse texto aqui. Eu li na ARA, na Almeida, Revista e Atualizada. A NVI diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. A NVT, essas traduções são boas no geral, não estou dizendo que não, mas elas pecam em traduzir a palavra vaidade. Nós temos o conceito de que vaidade ou vaidosa é aquela pessoa que se cuida, ou que vaidade é apenas uma coisa fútil, como traduz a NVI. Que grande inutilidade! Mas na verdade a palavra hebraica vaidade, revel, significa neblina. O que significa, gente? Neblina, névoa, vapor. E ela tem dois sentidos específicos no livro de Eclesiastes. Inclusive essa mesma palavra vai aparecer no livro de Tiago. Eu tomei um hábito, minha mãe também, uma boa assembleiana raiz, pastor Paulo. Eu comecei a fé na Igreja Assembleia de Deus. Hoje minha mãe congrega conosco, na nossa igreja local. Minha mãe me ensinou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, que é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14 em diante, onde Tiago diz: vocês não devem em vossa jactância dizer, daqui um ano iremos para lá ou para cá e faremos negócio, isso e aquilo. E Tiago diz: isso é arrogância, porque vocês são como... alguém lembra? Neblina, revel, vaidade. Se você pega essa expressão lá no livro de Tiago, você entende que ela não fala de inutilidade, não numa tradução direta, ela também pode ter esse sentido. Quando Tiago diz que nossa vida é como neblina, ele está dizendo que ela é
efêmera, passageira. A névoa, e eu acho que isso é comum em Gravataí por causa do clima, eu como um bom curitibano, no inverno, há dias em Curitiba, eu creio que aqui também, você não enxerga 3 metros à sua frente. Então, a primeira razão pela qual o pregador usa a palavra vaidade, revel, é que a vida, da perspectiva que ele está analisando nos primeiros capítulos, calma aí que eu já chego lá, é que a vida por vezes é marcada por efemeridade, por transitoriedade. Nada nesta vida é permanente. Nada nesta vida é de caráter eterno. Tudo é transitório. Tudo é efêmero. Tudo é passageiro. Tudo passa. Mas há um outro sentido pelo qual o Correlê pregador usa a expressão vaidade, revel. É que não apenas neblina, névoa, fala de efemeridade, evoca transitoriedade. A neblina também provoca uma obstrução na nossa visão, ou seja, dirigir em densa neblina é perigosíssimo. Por quê? Porque intrinca a nossa visão. De novo, como eu creio que o clima aqui é muito semelhante ao nosso em Curitiba, Curitiba talvez até um pouco mais, porque tem um fator, por isso Curitiba é mais frio do que Porto Alegre, tem essa briga, mas lá é mais frio, mais bonito, eu não preciso nem dizer, porque a humilhação aí eu vou deixar para você não ser tão envergonhado assim, né? Comparar Curitiba com Porto Alegre, chega a ser um pecado gravíssimo contra Deus, né? Deus escolheu Curitiba, fazer o quê? Eles têm que aceitarem isso, soberania de Deus. Mas Curitiba está 900 metros acima do nível do mar. Então tem dias em Curitiba que você está dirigindo no centro da cidade, você não enxerga 3 metros à frente, e tem vezes que você vê vultos, você vê uma coisa vindo lá, você fala, é uma pessoa, é um cachorro, o que é? De repente é um caminhão gigantesco, mas você não consegue discernir. Então 2 coisas, a palavra vaidade aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. Quantas vezes? Revel, ela tem o sentido de algo que é transitório, como a neblina vem e rapidamente se dissipa, e também algo que intrinca a nossa visão, algo que compromete o nosso discernimento da vida. Dito isto, nós começamos a entender um pouco do que Salomão trata, ao menos nos primeiros capítulos. De novo, é impossível eu construí esse raciocínio em poucos minutos, ok? Então, se você quiser, tem um material aqui, tem a série de mensagens, pode te ajudar a entender um pouco melhor isso. Mas, basicamente, Salomão, até um dado momento do livro de Eclesiastes, pelo menos até o capítulo 3, depois ele retorna a isso, ele está inspecionando a vida debaixo do sol. Essa expressão aparece 29 vezes no livro de Eclesiastes. A expressão vaidade aparece 30 vezes. A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes. E em nenhum outro lugar das Escrituras existe a expressão debaixo do sol. A razão pela qual muitos acreditam que Eclesiastes é um livro pessimista, e alguns duvidam da sua canonicidade, é porque desprezam o fato de que grande parte do livro, Salomão está falando de uma perspectiva apenas horizontal, como se tudo que existisse fosse a vida debaixo do sol. E essa expressão é chave para entendermos o que Salomão conversa conosco nesse livro. Mas, para a metade do livro, em seguida, ele começa a transitar entre uma perspectiva horizontal, como se de fato o universo fosse fechado e não houvesse nada para além da vida aqui. Mas, a partir da metade do livro, ele começa também a inserir uma perspectiva vertical, ele coloca Deus na conta. E eu acabei de pregar o capítulo 9, domingo passado em Curitiba, intitulado Nação Dopamina, desfrutando da vida com sabedoria.
Aí no capítulo 9, Salomão fica fazendo uma jogadinha com debaixo do sol, acima do sol, acima do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. E é difícil de você saber que hora que ele está falando de qual perspectiva. Então exige bastante cuidado com o texto sagrado. Mas basicamente tudo isso eu quero dizer por quê. Eclesiastes é tido como um livro tão pessimista que alguém disse que ele é o único livro das Escrituras escrito numa manhã de segunda-feira. Porque olha o que diz o versículo 3. Passa os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Escuta, deixa eu dar outro conselho. Pastor Paulo, me dá licença. Não troca esse formato das Escrituras pelo seu smartphone. Em nome de Jesus, não troca. Não troca. Usa esse formato das Escrituras para a sua pedagogia. Não se ofenda, não fica chateado, não trouxe. Passa uma vergonhazinha, é para o seu bem. Não troca pelo seu smartphone. Não faz isso. Ninguém estuda a Bíblia no smartphone. É mentira. Você sabe, eu sei, Deus sabe e o capeta também. Ah, podemos usar? Lógico que eu estou usando o meu. Eu uso a tecnologia. Eu amo a Apple. Graças a Deus pelo Steve Jobs. Eu vou para os Estados Unidos segunda-feira e se o Senhor permitir eu vou fazer o upgrade. Ah, não mudou nada, mas eu vou pegar mesmo assim. Glória a Deus, alguém se identifica? Então não me tenham por retrógrado. Escuta, Eclesiastes, olha o versículo 3. O 2 diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O 3 diz, o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que se afadiga debaixo do sol? É uma pergunta retórica. Por isso que alguém disse que Eclesiastes é o único livro da Bíblia escrito numa manhã de segunda-feira. Sabe quando você acorda animado para trabalhar? Aquele patrão que é o filho do cão. Aquele salário miserável, numa inflação maluca. Você está dentro do busão lotado, segunda-feira. Que proveito tem um homem do trabalho que se afadiga debaixo do sol? No fim do mês nem as contas fecham. Alguém se identifica? Para azar de vocês, eu não sou um pregador da prosperidade, então eu não vou liberar uma palavra aqui para você pegar, 2 metros de altura ou qualquer coisa parecida. A vida é assim mesmo, eu estou no espírito do Salomão, é o que tem debaixo do sol. Então, ele é o único livro das Escrituras escrito numa manhã de segunda-feira. Parece que Salomão está altamente mal-humorado. Mas à medida que você caminha do livro, você vai perceber que não. Ele está olhando em retrospectiva sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, ele tem muito a dizer para uma geração pós-modernista. Eu gosto demais de relacionar evangelho com as filosofias pós-modernas. Aqui eu digo o que o Evangelho tem para dizer para o Nietzsche, para Sartre, para Simone de Beauvoir. Eu digo assim, o Salomão faz todo mundo parecer creche. Eclesiastes acaba com Nietzsche em segundos. É algo como a luta do Anderson Silva contra o Vitor Belfort. E aí é só para os antigos. O Vitor ficou a semana inteira, vou matar, vou esquartejar, vou quebrar você inteiro. E o Anderson Spider Silva, de Curitiba, desculpa, foi mal. Quem lembra dessa luta aí? Quem gosta de MMA? E vou matar, pum, no queixo, um chutão, apagou, acordou no hospital. O que aconteceu? Calma, acabou a luta. Salomão faz isso com Nietzsche. Salomão faz isso com Foucault. Salomão faz isso com Jean-Paul Sartre. Salomão faz isso com Simone de Beauvoir. Salomão faz isso com todos esses pseudo-filósofos da pós-modernidade. Mas tem que se debruçar sobre o texto sagrado. Exige empenho. Isso é muito vital. Mas agora, começando a minha pregação, que horas são? Eu vou olhar aqui para vocês a introdução das áreas de busca de Salomão. O que Salomão está relembrando? De quando ele começou a buscar, escuta isso, o sentido para a vida na vida. Esse é o grande erro de uma geração secularizada. Buscar o sentido da vida na vida.
Isso é desconsiderar a mensagem central do Evangelho, a ressurreição. Então, quando nós estamos falando, e aí eu vou ler alguns versículos, mas primeiro eu quero estabelecer os conceitos. Debaixo do sol, nós estamos falando de uma visão que hoje, quase 3 milênios depois do texto sagrado de Salomão, é chamada de materialismo. O Marx gostava disso, o George Hegel gostava disso. Eu nem vou entrar na explicação, eu vou ser bem básico. Materialismo não é o que você acha que é. As pessoas acham que materialismo é consumismo. Não! Consumismo é o comportamento resultante de uma cosmovisão materialista. Repete comigo: consumismo é o comportamento resultante de uma cosmovisão materialista. Cosmovisão, você sabe, visão de mundo. Todo mundo tem uma, você tem uma, eu tenho uma. Todo mundo tem. Ninguém é neutro, como pensavam os iluministas. Mas eu vou deixar essa conversa bem só dentro das escrituras para facilitar nosso entendimento. Agora presta atenção. Materialismo é a visão de mundo que acredita que tudo que existe é a matéria. Simples, né? O que existe? Matéria. Matéria. Não tem nada além de matéria. Isso é materialismo. Portanto, uma visão de mundo materialista que não crê em transcendência, que não crê em vida após a morte, vai se tornar consumista, porque o sentido da vida estará na vida. Se tudo que existe é matéria, o gozo está em adquirir mais matéria. Entendeu? E Salomão tentou fazer isso. E aí eu quero observar com você, são muitas ao longo do livro. Só vamos ver o que eu considero ser as 3 principais. Daqui tem vários desdobramentos. As áreas de busca, o sentido da vida na vida, ou o sentido da vida debaixo do sol. Visão horizontal. Então, sempre que eu mencionar debaixo do sol, eu estou falando de uma perspectiva materialista, de que considera que tudo que existe é a matéria, que não há nada para além da matéria, que o universo, escuta, é fechado e que nós estamos aqui sozinhos. Você sabe por que o niilismo de Friedrich Nietzsche é considerado a filosofia do desespero? Lá fora. Porque Nietzsche defendia a ideia materialista do universo. Não tem ninguém lá fora. Então, quando eu estou no dia mal, não tem ninguém para me ouvir. Nós cantamos que nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouviu. Mas o niilista, existencialista, ele não tem ninguém, não tem nada, ninguém está me ouvindo. Então, o niilismo é responsável por ter estabelecido o suicídio como uma opção de vida. E até filósofos ateus, como o caso de um cara chamado Albert Camus, que no fim da vida creu, mas ninguém conta na universidade que ele creu. O Camus pensou o seguinte: eu não creio em nada, eu sou materialista debaixo do sol. Mas aí ele se deu conta: ixi, então quando alguém quiser tirar a vida, eu não tenho nenhum argumento. Sabe como Albert Camus começava suas palestras nas faculdades? Dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma palestra para fazer sobre o sentido da vida, mas eu quero primeiro dizer uma coisa: não está comprovado que o suicídio resolva. Sabe por quê? Porque as pessoas saíam das suas palestras com desejo de se suicidar. Porque quando eu não suporto mais a dor da existência debaixo do sol, se não tem nada, não tem juízo, não tem pós, não tem nada, então, baseado em que moral eu não corto os meus pulsos? E muitos, eu sempre digo que filósofos e artistas, escuta isso, eles são barômetros da sociedade. Eles conseguem captar o clima cultural e produzir arte em cima disso. Um brasileiro que fez isso muito bem, para o mal, mas fazia muito bem, chama-se Renato Manfredini Jr., conhecido como Renato Russo, que tem como a principal, ou the number 3 de todas as suas canções, uma música chamada Pais e Filhos, que é a história de uma menina de classe média alta que se suicidou. E o Renato Russo tem uma coisa para dizer. Eu devo ter falado isso da última vez que vim aqui, eu sempre falo. A mensagem da música é: estátuas, cofres, paredes pintadas. Ela é classe média alta, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Segura, a mensagem é: calma, nada é fácil de entender, não a julgue.
é uma possibilidade. Como é que o Renato Russo terminou a vida? E aí eu posso falar de mais um monte da América, da Europa, de onde você quiser. E aí você vai se dar uma conta que a gente vive nesse contexto. E muitos de vocês aqui me ouvindo com cara de crente sofrem essas crises diárias. E eu preguei um sermão intitulado Nação Dopamina por causa de um livro best-seller. Alguém ouviu falar desse livro? Alguém leu? Levanta a mão. Alguma pessoa aqui leu Nação Dopamina? Então, ó, presta aqui. Cuidado com esse livro. Mas se você tiver boa teologia, leia. Mas cuidado, se você não tem, não leia. Psiquiatra. Mas é uma pesquisa da maior neuropsiquiatra do mundo, doutora Anna Lembke, não cristã. Quando você lê o livro, você diz: ô doutora, lê Eclesiastes que é mais fácil. Salomão explica melhor. Porque ela está em choque. A tese do livro da doutora Ana, Nação Dopamina, é: por que nós somos a geração mais infeliz de todas as eras, se nós temos todo tipo de conforto, tecnologia e prosperidade à nossa disposição? Resposta da doutora Ana, neuropsiquiatra de Harvard: é porque nós estamos fazendo de tudo para não sermos infelizes. Então a gente está buscando doses de dopamina além do que o organismo, coisa de ciência, pode suportar. E ela vai dizer: o smartphone é o principal vilão. Você está viciado em dopamina. Não é cristã. Salomão já disse isso. Bem melhor do que ela, vai por mim. Mas é interessante ver como a verdade de Deus sempre prevalece. Dito isso, quero entrar nas Escrituras e ser bem assertivo nas minhas colocações. Vamos lá. Salomão está buscando o sentido para a vida na vida, o sentido para a vida debaixo do sol. E o resultado é o que nós vamos ver hoje. Mas preste atenção. Primeira área de busca: conhecimento. Olha comigo o versículo 13. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado pôs Deus sobre os homens. Duas coisas. Primeiro, Salomão diz: olha, eu um dia, cansado da vida sem sentido, decidi usar todo o conhecimento cognitivo e intelectual que eu tenho, e sabedoria, capacidade para aplicar o conhecimento cognitivo e intelectual, para investigar o que há na criação. Os versículos anteriores, ele diz que ele ficava observando o mar, o sol, o vento. Talvez você não saiba, mas o que é dito sobre a sabedoria de Salomão, Marco, nada é comparado. Quando você vai para o livro de 1 Reis, o seu queixo cai a considerar que há 3.000 anos atrás, Salomão sabia informações sobre biologia, sobre botânica. É dito que ele sabia explicar o isopo, o mato que nasce no concreto. Salomão sabia explicar como aconteceu o processo. Mas lembre-se, ele não dispunha da tecnologia que nós temos. E aí ele diz: o vento fica fazendo a curva, volta e faz de novo. Não tem sentido. Os rios correm para o mar, como nós cantamos: os rios correm para o mar. É Eclesiastes. Aí ele diz o seguinte: só que o mar nunca se enche. Mas aqui tem uma verdade que eu já quero fazer a primeira aplicação. Salomão diz: assim como os rios correm para o mar e o mar nunca se enche, nosso coração não se sacia com nada que existe apenas abaixo do sol. Como cantamos em 2 ou 3 canções agora. Escuta, presta atenção. Aí ele começa a investigar. Ele chega a dizer que o sol está exaurido. Ele diz: o sol, ele todo dia faz o mesmo caminho, do leste a oeste, do leste a oeste, do leste a oeste. Segunda-feira eu vou para os Estados Unidos, eu mencionei com vocês, e eu estou pensando nisso, com essas coisas engraçadas, né? Porque eu vou para Washington e de Washington para Los Angeles, se permitir o Senhor. Literalmente esse processo, do leste para o oeste. O sol faz isso todo dia. Salomão usa um termo como de um corredor exaurido, dizendo: nem o sol aguenta mais essa monotonia da vida. Porque quando alguém se deprime, ele perde a capacidade de ver as cores, ele perde a capacidade de ver as digitais do Criador transcendente na criação. Tudo parece monótono, é mais um dia.
Mas, já fazendo uma aplicação, o salmista diz que o sol conhece o seu ocaso. O que quer dizer? Ele sabe a hora de nascer e se pôr, porque em Gênesis capítulo 1 é dito que Deus fez isso. Então, o que o salmista está dizendo para Salomão é não, o sol não está enfadado de por milênios fazer o mesmo movimento do leste a oeste, Salomão. O sol, quando faz o movimento do leste a oeste, ele glorifica o Criador. Afinal, ele foi criado para isso. Então depende se a perspectiva é vertical ou só horizontal da vida. Ano passado, celebrando o meu aniversário de casamento, eu fiquei numa cabana em Urubici com a minha esposa. Não, um negócio assim que nem Salomão em toda a sua glória. Vou até fazer propaganda, chama Benta Rosa. Meu irmão, se você levar a patroa lá, é avivamento pelos próximos 5, 6 anos. Não tem como não ser. Porque a gente ficou numa cabana, ela é tão alta que ela forma um tapete de nuvens abaixo da cabana. E aí teve um dia que a gente levantou, todos os dias na verdade, mas um dia eu filmei, eu tenho esse vídeo, o sol nascendo, e eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido, no silêncio, como a criação, os pássaros ficaram alvoroçados na medida que o sol nascia, segundo após segundo. Eu disse, cara, como Deus é glorioso. Mas quando perdemos uma perspectiva transcendental e vertical da vida, isso parece monótono. Mais uma segunda-feira. Que droga. Mais uma semana. E aí Salomão também diz outra coisa no final do versículo que a gente leu. Ele diz, Deus impôs esse fardo ao homem. Então, primeira área de busca, conhecimento. Salomão vai tentar usar o conhecimento para responder o sentido da vida. Isso é muito relacionado com um movimento que eu prometo que eu não vou entrar muito nisso, chamado iluminismo. Papo de quinta série. Eu tenho que dizer uma coisa que eu nunca gosto de dizer, e minha esposa sempre fala, para de falar isso. Eu digo que tem um momento que eu estou pregando, que eu sinto que algumas pessoas estão me olhando com a cara de tipo assim, lá vem um babaca diplomado falar um monte de coisa para a gente se sentir envergonhado. Eu tenho a 7ª série do colegial, usei crack a minha adolescência e juventude inteira, nunca fiz teologia, sou filho de uma viúva cozinheira. Sabe qual é o problema? É que falta em nós amor pela palavra de Deus. E eu aprendi a vida a partir da Bíblia. Porque há 24 anos atrás Cristo me encontrou. Eu aprendi a ler, não ler alfabeto, né? Eu já sabia, o hábito com a Bíblia. E um dia eu descobri que eu estava pensando a vida de um jeito legal. E as pessoas começaram a me convidar para ir para o planeta Terra inteiro, contar como é que eu conseguia ver aquilo na Bíblia. E a minha pergunta é, vocês não estão vendo? Então não, eu não sou um babaca arrotando um monte de termo que não faz sentido. Eu estou tentando falar da angústia diária do nosso coração. E se Deus pode ensinar um cara como eu, Ele pode ensinar qualquer um que de fato deseja conhecê-lo. Amém? Então ele tentou no conhecimento como os iluministas pensaram. A expectativa era que o século XX seria o Eldorado do mundo, o milênio. Os iluministas que fundaram nações como os Estados Unidos da América, eles acreditavam que o mundo chegaria no ápice da paz. Olha isso, gente. Porque eles diziam, homens como Sir Isaac Newton, Benjamin Franklin, René Descartes, ciência limitada. Eles pensavam que ciência, tecnologia, e tudo isso é bom, entenda, iriam resolver o problema último do homem, que Salomão lida no livro, que é a morte. Eu não vou nem chegar lá hoje. E pensavam que isso promoveria paz, avanço, e que a raça humana floresceria a partir do conhecimento. Então a expectativa do movimento iluminista, que deixou Deus fora da conta e se tornou materialista, era que a democracia, o conhecimento, a ciência, a tecnologia produziriam um mundo melhor. Assassinato em rede mundial por causa de posição política. As pessoas não estão melhorando, elas estão piorando. E as escrituras já previam isso. Eu não quero dizer que o conhecimento não tem o seu lugar. Calma, não se precipite. Eu estou dizendo que procurar o sentido da vida apenas do conhecimento empírico
da criação, da realidade, daquilo que você pode observar, não vai resolver. Por quê? Porque a salvação e a redenção do mundo não está no mundo. Essa é a boa nova do Evangelho. Quando Jesus disse para o governador Pôncio Pilatos, em João capítulo 18, no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Ele não estava incentivando uma mentalidade escapista, gnóstica, que mais parece platonismo do que evangelho. Ele estava dizendo: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E é justamente por ele não ser deste mundo que ele pode curar este mundo. Porque somente um reino transcendental pode resolver o problema de um mundo que caiu. Mas os iluministas desprezaram isso, e Salomão num período da vida também. Aí ele analisou a criação. Agora olha comigo, olha a conclusão dele, depois de ter tentado. Primeira área, conhecimento. Olha o resultado, versículo 15. Quem está com a Bíblia aí, ou com o smartphone ligado, diga amém. Ele diz assim: o que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Primeira coisa, Salomão percebe o que na teologia nós chamamos de depravação total. A verdade bíblica de que o pecado afetou o homem em todas as suas faculdades. O que é torto não pode ser endireitado, não com o conhecimento que existe abaixo do sol. Nem todo o conhecimento existente abaixo do sol conserta um homem torto. Ah, se os iluministas tivessem lido Eclesiastes 1, era tão mais simples. Conhecimento, tecnologia, ciência teriam um lugar, não de Deus, de servo da humanidade. Quem está me entendendo? Vai percebendo a sabedoria da Bíblia. Vou dizer de novo, leia a Bíblia em nome de Jesus. Sai do seu smartphone, por favor. Cancela suas contas no Instagram e no TikTok. Você está emburrecendo e está deprimido e deprimida por causa disso. Ai, pastor, você não tem? Eu tenho. Você, eu não sei se pode ter. Porque quer que eu te dê um detalhe, uma dica de quem te tem? É quem você dá o seu tempo. Responde para você, não para mim. Gasta mais tempo com rede social ou com as escrituras? Responde para você. Não precisa para mim, não. Eu já sei. Quem está me entendendo nessa noite? Nesta noite, eu vou entregar o rolo. Resultado, primeiro, eu vou ter que correr, porque essa era a hora que eu tinha que estar acabando o sermão. Primeiro resultado, a área de conhecimento. O que é torto não se endireita. Pau que nasce torto. Você lembra de um antigo louvor? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Calma. Não ri não, você pode achar que eu estou profanando a casa de Deus. Não. Você sabe o que o El Chan estava dizendo? Você lembra da música? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai. O que o El Chan estava dizendo? De uma menina inclinada à promiscuidade, ao sexo, que a mãe ficava botando a mão na cabeça para sair o capeta e todo domingo queria levar para a igreja. Ela não ia. Entendeu como a cultura é barômetro da sociedade? Pau que nasce torto, morre torto. Se tudo que existe é a vida debaixo do sol. Salomão chegou a essa conclusão 3.000 anos antes. Mas ele diz outra coisa, segunda parte do versículo, olha para a sua Bíblia, verso 15. O que está faltando não pode ser calculado. Então, após usar toda a sua sabedoria, escuta, e conhecimento, o resultado de Salomão foi: nenhum conhecimento cognitivo, teórico, de natureza política, científica ou filosófica debaixo do sol pode consertar o homem torto. Segunda coisa, falta tanta coisa para consertar o mundo que eu não saberia calcular. Salomão disse isso, não você, não eu, Salomão. Sabe o que está fazendo? O papel de toda a literatura
da primeira aliança, literaturas que apontam para a necessidade de um redentor. Salomão disse: não consertar um mundo nem um homem, nem com todo o conhecimento que existe debaixo do sol. Eu podia falar do Nietzsche, do Foucault, de toda essa discussão, o marxismo dialético, existencialismo. Salomão disse: seus trouxa, eu já tentei isso. E eu não sou ruim igual vocês. Nietzsche é burro, Sartre é burro, esse povo é burro. Salomão entendia das coisas. Segunda área de busca, aí ele disse: eu acho que eu estou infeliz, que eu estou tentando entender a vida. Aí olha o que diz agora o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, verso 1. Quem está comigo, diga amém. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Salomão chegou e pensou o seguinte: eu acho que eu estou deprimido porque eu estou tentando entender a vida. Quem sabe a vida não é para ser entendida, ela é só para ser vivida. E aí ele cantou aquele louvor, antigo louvor, composto lá em Xerém: deixa a vida me levar, vida leva eu. Lembra aquele antigo louvor? E lá de Xerém, no Rio de Janeiro, aquele ministro de louvor chamado Zeca Pagodinho. E por favor, pastor Paulo, não considere que eu estou profanando nada aqui. Eu estou dizendo como a cultura percebe a angústia do homem. Músicos, filósofos, artistas são barômetros, eles captam o clima cultural, escrevem, pintam e cantam isso, por isso explode, por isso vende, porque fala com a geração. Eu estou cansado de entender o sentido da vida, é muito duro. Quanto mais eu estudo, quanto mais sabedoria, conhecimento eu procuro, mais desgraça, o que é torto não se endireita, falta tanta coisa que eu não sei calcular. Quer saber? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí o Salomão foi tentar. Segunda área de busca, diga comigo: prazer. Repete comigo. Abre sua boca, você estava gritando agora no louvor. Escuta. E olha as áreas do prazer. Fala comigo porque eu não vou ter tempo de explicar. Comida, bebida, sexo e todo tipo de realizações, servindo como entorpecentes. Volta os seus olhos para a Bíblia. Volta ali. Olha o texto de novo. Versículo 3. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Salomão falou: estou cansado de tentar entender o sentido da vida, eu vou tomar uma. Quer saber? Eu vou entorpecer os meus sentidos. E aí você pensa: mas eu não sou um alcoólatra, pastor. E eu diria: nossa, e você quer o quê? Uma salva de palmas por causa disso? Porque eu, na minha adolescência, tentei no crack. Porque era muito difícil entender porque, se havia um Criador, Ele havia levado o meu pai quando eu tinha só 13 anos. Então o crack me pareceu um entorpecente interessante, porque quando eu usava, eu esquecia da dor que eu carregava de não ter mais o meu pai. Mas Salomão vai bem mais longe. Mas que pena que eu tenho que acabar, eu nem comecei a pregar. E como a nossa geração precisa passar horas diante da exposição da palavra, da exposição das Escrituras, não de opiniões tolas, mas da exposição das Escrituras. Como você e eu precisamos disso. Como precisamos. Mas eu vou tentar amarrar o entendimento. Então olha o que ele fez. Ele tentou por meio de vários entorpecentes. Aí olha o que ele diz: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, regendo-me pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida. Ele está em crise, que a morte vem. É o tema central do livro. Por isso ele depois, quando ele considera a visão da vida correta, ele vai dizer: melhor é a casa de luto, porque lá eu aprendi que a vida é revel, e lá eu aprendo a viver
contando os meus dias para alcançar um coração sábio. Quem está me entendendo? Lá eu não reclamo e murmuro já segunda-feira, ressentido com a vida que Deus me deu. Lá eu entendo que eu existo para o louvor da sua glória. Alguém está comigo aqui nessa noite? E aí ele diz assim, 4, quem está comigo? Versículo 4: empreendi grandes obras. E aí ele vai trazer uma lista de tudo que ele edificou. Deixa eu só te dar uma dica. Ele vai usar 5 vezes a expressão fiz para mim. Os hebraístas correlacionam ela com a expressão e disse Deus. Sabe por quê? Salomão vai construir um jardim do Éden sem Deus. Olha o texto bíblico, olha o texto bíblico. A segunda área de busca é prazer. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas. Tudo é para mim e tudo é plural, é megalomaníaco. Tudo é essa maluquice aí. Plantei para mim vinhas. 5, fiz para mim. Lê na sua Bíblia, jardins. Não é um só, Deus fez um jardim, eu fiz jardins. Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar. Meu Deus, quando você compara com Gênesis 1, é a exata ordem do texto de Gênesis 1. Deus faz um jardim, faz rios para regá-lo. Salomão diz, então eu faço jardins e eu faço açudes. É tudo que o homem pode fazer. Cisternas rotas, como diz o profeta Jeremias em 2:13. Ele está construindo um Éden secular, sem Deus. E aí o texto vai continuar no versículo 8 e 9. Ele vai dizer, eu amontoei para mim cantores. Ele foi aproveitar o vinho, a música, a criação. E ele diz, não satisfeito com isso, eu fiz para mim um aras das 1000 mais lindas princesas do mundo. Eu quero sexo liberado. As estimativas dizem, Marco, que era necessário 40.000 pessoas para consumir o alimento diário da mesa de Salomão. Ele era maluco, procurando aquietar a ansiedade e a fome do seu coração na comida, na bebida, no sexo, em grandes realizações. Eu fiz para mim, eu me tornei um Senhor. Lixo, a traça corrói. Lixo. Vida sem sentido. Quando eu tiver aquele diploma, quando eu me tornar lixo, escória. Eu tenho tido o privilégio de pregar o evangelho para todo tipo de gente no mundo. Eu estou 21 anos no Ministério Tempo Integral. E não entenda, isso não é apologia à pobreza nem ao sofrimento. Isso é o meu testemunho. Eu moro de aluguel no bairro onde eu nasci, periferia de Curitiba. Eu tenho um carro financiado e eu torço para o Paraná Clube, que não tem mais divisão, mas aqui que é tricolor. E eu experimento coisas por causa do evangelho que não fazem sentido debaixo do sol. Lembra que eu disse que meu filho é goleiro? Deixa eu contar um testemunhozinho aqui só para vocês. Pai, eu quero ser goleiro. Filho? Sabe que a vida, pai, quer que você glorifique a Deus. Goleiro, não goleiro, zagueiro, para o louvor da glória de Deus. Eu vou até terminar aqui a mensagem. Ela era boa, hein? Ela era boa. Quero só te contar esse testemunho, Marco. Eu sei que tem 10 horas, eu sou pastor, eu estou ligado como funciona. Tá tudo bem, eu não vou gritar, não precisa ter música no final, tá tudo certo. O problema é a música, não o pregador. Falando baixinho, o vizinho não escuta. Amém? Ok. Escuta, só para te dar um testemunho, mas por favor, não entenda que eu estou fazendo a seguinte conta. Então seja fiel que um dia você vai viver isso. Não, eu não estou fazendo essa conta. Eu estou dizendo, então seja fiel. Ponto final. É só isso. Aí meu filho, pai, quero ser goleiro. Tá bom. Me treinar na escolinha, coisa e tal. Eu amo futebol. Minhas piadas nas pregações são todas sobre futebol.
Há um ano atrás a seleção brasileira veio jogar em Curitiba. Aí minha esposa fala: amor, levo bem. Fui lá olhar o ingresso, R$900. Eu digo: eu sou missionário, não milionário. Prova, né? Aí ela falou: tá, amém, vai dar tudo certo, vamos parcelar em 10. Ficou na fila lá horas, conseguiu comprar o ingresso. Na semana o Brasil chega em Curitiba. Meu filho naquela expectativa: vamos lá no hotel tentar tirar foto. Eu falei: jamais, teu pai não tem tempo para isso, não chega tanto. Um dia eu estou em casa, recebo uma notificação no meu Instagram: ô pastor, tenho te acompanhado, estou em Curitiba, queria te encontrar para tomar um café. Ah, legal, deixa eu ver quem é. Alisson Becker. Ué, nossa, goleiro da seleção brasileira, do Liverpool, do Inter. Ah, legal, deve ser fake. Sério que eu pensei, só pode ser fake? Eu olhei a conta, pô, meu irmão, que legal, sério, poxa, tomar um café, você tem um tempinho para vir aqui no hotel da seleção? Eu falei: deixa eu ver, né, garoto? Não é bem assim, dá uma segurada. Hein, jogou aonde? O cara fala: no Liverpool, na Roma, não. E aí meu filho: pai, a gente não vai? Eu falei: vamos, a gente vai. Ele falou: mas você tinha dito que a gente não ia. Eu falei: não, eu não ia ficar lá na frente, mas agora como me convidaram para entrar? Aí ele falou assim, que ele sabe que o pai dele é zoeira total: quem convidou você para entrar, pai? Eu digo: o Alisson, nosso goleiro. Aí ele falou: ah, não gosto do pai, mãe, o pai fica fazendo essas coisas comigo. Eu falei: respeita a minha história, rapaz, você jogou onde? Aí chegamos, fomos lá. Você imagina, né? Eu que quis ser jogador. Chega na frente do hotel, aquela multidão, pastor Paulo. O Alisson falou: ó, vou mandar o segurança, ele libera para você entrar. Quando abre o negócio, né, irmão? Eu já fui na passada, hein, Adriano? Eu já estava esperando a Globo. Falo: cadê a Fátima Bernardes para me entrevistar? Eu sempre quis passar. Aí chegamos lá, minha esposa disse assim, e o Ali hoje é um grande amigo, então eu posso falar isso. Ele sabe que eu tenho contato, que não tem nada a ver com ele. Ele é um pecador miserável como eu e você. Mas Deus queria falar uma coisa para o meu filho que me assustou. Aí minha esposa: cara, filho, pergunta, pede dica, grava vídeo, e né, normal. Só que a gente foi para uma sala e a glória de Deus veio. De repente eu falei: Senhor, o que você está fazendo aqui? E em lágrimas o Alisson dizia: cara, obrigado por pregar a verdade, eu estou cansado dos falsos. É muito falso, o que chega na gente não presta, pastor, me ajuda. Eu disse: meu Deus. E meu filho falou assim: o que está acontecendo aqui, pai? E de repente a gente se abraça, chora. Depois de 3 horas, o Alisson disse para mim: cara, obrigado por pregar o evangelho. A única coisa que eu consegui dizer para ele foi: eu que agradeço por ter plantado a semente que você plantou no coração do bem hoje. Ele falou no meu ouvido: como assim? Eu digo: você é o Alisson, velho. Você é o goleiro da seleção brasileira, melhor goleiro do planeta. Você é o goleiro do Liverpool, mano. Meu filho acabou de ver que o que eu falo é verdade. Ele falou o quê? Que viver para a glória de Deus é melhor do que ser o melhor goleiro do planeta. Eu sempre dizia: ainda que você seja o número 1, filho, escuta, é o evangelho. E o Alisson disse: nada disso tem me atraído, mas o evangelho que você ensina assim. Mas calma, e comigo vai acontecer? Não sei, provavelmente não, porque o importante é ser fiel. Aí estava muito bom para ser verdade. Ele falou: pastor, vai lá em casa. Eu falei: tem que ver minha agenda. Aí fomos ter um tempo ensinando os irmãos que a gente está apoiando também na Inglaterra, como Deus queria fazer direitinho com o bem. Escuta, já estava muito legal, né? Aí fui no Anfield, é outra pegada. Calma, aqui Beira-Rio, não abandone, velho, esqueça. O Alisson não vem mais, vai para o Paraná, eu já pedi para ele. Aí estamos lá, aquela coisa linda. Aí ele falou: vamos fazer uma janta hoje. Hoje vai vir um amigo aqui. Eu falei: quem? O Tafa. Eu falei: que Tafa? O Tafarel. Eu falei: não, o Tafarel. Aí eu falei para ele: cara, você, eu não tiro foto, eu não idolatro, você não é da minha geração. O Tafa, você me perdoa. Na 94 eu estava de joelho na frente da televisão com 13 anos de idade, a idade do meu filho, quando o Tafarel defendeu o pênalti do Massaro. Eu estava de joelho. Ele falou: não, o Tafa tem escutado suas mensagens também. Eu falei: não, ele quer fazer uma massa para você, quer conhecer o Benjamin. E de repente toca a campainha. Eu falei: sai. Eu tinha que falar: sai que é tua, Tafarel.
Não, quem não falaria? A vida é mais legal na minha cabeça, vai por mim. E o que tem acontecido? Nada, duas pessoas normais, numa amizade legal. O que meu filho está vendo? Nossa, não é que o que meu pai ensina, ele tem razão? E aí teve um dia que reuniu todo mundo, eu estava pregando o Evangelho, Eclesiastes. E meu filho na ponta da mesa, olhando para o Alisson e para o Tafo, com aquele olharzinho de, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu pensando, Senhor, eu estava preocupado com o meu filho. Preocupado que o futebol roubasse ele de você. E você só traz o Tafarel e o Alisson. Só. Falei, podia ser, sei lá, o Fábio do Fluminense. Alguém estava bom já, né? Tenho tantos amigos no futebol. Mas tudo isso eu tentei sintetizar, porque eu queria dizer o seguinte: o sentido da vida não está na vida. E quando você conhece pessoas que já chegaram, tipo onde Salomão chegou, elas podem testificar, não é isso. Tem que ter algo a mais. Nessa noite eu quero encerrar chamando vocês, nesse primeiro dia de conferência, a rever a perspectiva de vida de vocês. E nada disso significa que eu sou um cara especial. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, gente, de verdade. Eu também pastorei os jogadores da Série D, do mesmo jeito que eu cuido do Ali e dos outros irmãos. Está tudo bem, são só irmãos. E eu quero encerrar dizendo, eu vim aqui porque eu tenho um carinho por vocês, sou sempre bem recebido aqui. Mas muito além de tudo isso, eu quero desafiá-los a viver com uma nova perspectiva. As áreas de busca de Salomão, eu não terminei, foram conhecimento, prazer e trabalho. E a conclusão dele foi, olha só, eu vou ler a conclusão, abre aí, só 2:17, aí. Só o versículo para concluir, era o fim do sermão. Abre comigo, por favor, smartphone ou a Bíblia. O pessoal aqui da Brasa está cansado de ficar em pé já. Olha só, passei 20 minutos ali. Olha o que aconteceu com Salomão. Essa é só a primeira fase do livro. O livro ainda vai lutar com isso. Ele pensou, então eu vou me tornar na minha área profissional melhor. E no fim das contas não deu. 2:17, quem achou? Olha o que ele diz: pelo que odiei a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Sabe o que acontece? O termo hebraico de Salomão, Michael, eu desejei deixar a vida. O texto não diz, portanto eu não estou afirmando, mas eu estou abrindo a conjectura. Ele pode ter considerado o suicídio depois de ser o homem mais rico do mundo, de ter sexo com as 1000 mulheres mais lindas do planeta, de construir para si um Éden sem fruto proibido, onde tudo podia. Ele disse assim: eu odiei a minha vida. E aí então, a partir daqui, ele vai começar a ressignificar no livro. E aí ele conclui, olha que lindo isso. Versículo 24. O que não adiantava procurar nisso. Depois ele termina falando uma coisa engraçada. Verso 24 do capítulo 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o fruto do seu trabalho. Opa, ele tinha acabado de falar que ele tentou comer, beber e trabalhar e deu ruim. Aí ele disse, não, agora eu mudei a perspectiva. Aí ele diz, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Opa, mudou tudo. Mudou tudo. Olha o 25. Pois separado dele, quem pode comer ou se alegrar? E aí ele diz, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Nossa, tudo que ele buscou sem Deus, ele terminou entendendo, nossa,
Essas coisas não são ruins. Gozar a vida, comer, beber, trabalhar para a glória de Deus, curtir o futebol, se alegrar porque você é um menino de periferia no Anfield. Ou não tem como não se alegrar. Eu achava que eu ia estar lá dentro, né? Não era bem assim que Deus queria. Eu falei, ó. Então, quando você ressignifica, você aproveita as dádivas da vida como dons de Deus. Então, é nos padrões de Deus. Aí muda tudo. Então, aí não tem mais a ver com ir no Anfield ou no Beira-Rio, que eu sei que é ruim, na Arena do Grêmio. Eu sei, é puxado. Mas aí você entende que é o que Deus lhe deu. Ah, então ressignifica. Então, se eu morar num bairro onde eu moro para sempre, continuar pagando aluguel para sempre, é o que Deus me deu, cara. Tá tudo bem. Só que eu tenho o privilégio de andar o planeta pregando o evangelho. O que eu quero mais, meu irmão? Conhecer gente preciosa e amada por cada canto desse país. Tenho viajado 23 anos pelo Brasil, gente. Eu achei que eu nunca sairia do meu bairro. E não tem nada a ver, eu vou te falar, é mó cansativo viajar, mó estresse. Só que quando é para a glória de Deus, cara, quando é para edificação do povo eleito de Deus, quando eu vou embora, e isso é muito comum, pessoas me mandam, pastor, eu fui edificado. Eu digo, meu Deus, quem poderia dar um significado para a vida de um cara como eu? Como você pode pegar um ex-drogado órfão e fazer que ele experimente essas coisas tão incríveis? E alguém me perguntou, eu disse hoje na mesa, pastor, qual é o segredo para não se vender? Eu já preguei em todas as grandes conferências do Brasil, estou de saco cheio. O Marcos sabe disso. E alguém me perguntou, qual é o segredo para não vender? Eu disse, simples, eu tenho a convicção que eu já fui comprado. Porque Jesus disse, quem muito foi perdoado, mais ama. E eu não entendo gente que não quer ler, que não quer orar, que não quer servir, e que não está satisfeito se na Coab ou se em Dubai. Que seja para o louvor da glória de Deus. Se na saúde ou se na enfermidade, para o louvor da glória de Deus. Se em Gravataí ou Los Angeles, para onde eu vou segunda-feira, para o louvor da glória de Deus. Minha esposa sempre diz, eu amo, você prega como se fosse a última vez, toda vez. Eu digo, porque eu não sei se não é a última. Eu não sei se o avião vai cair quando eu voltar para casa. Vou saber? Minha vida é vaidade, é neblina. Então, se hoje for a última vez que eu prego o evangelho do meu Senhor, eu vou ser fiel. E tem gente que fica chateada. Eu digo, eu não estou procurando a aprovação dos homens. Eu quero ouvir naquele dia, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Mano, aí eu vou entender que não é o Anfield. Eu entendi que a grande entrada que eu quero não é no Maracanã, é quando os portões de New Jerusalém. E o Senhor não é o Ancelotti, é Cristo Jesus, meu irmão. Que Ancelotti é nada, é Cristo o Senhor. Eu falo pro meu filho, respeita teu pai, domina e toca, rapaz. Entra na alegria do teu Senhor, meu filho. Eu te dei um cadinho, você foi fiel. Que o nome de Cristo seja engrandecido através da sua vida. Se você morrer em Gravataí, morra para o louvor da glória de Deus. Se ficar em Porto Alegre e nunca sair da brasa, para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus.